Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Hoje, quinta-feira, dia 21 de maio, estamos em mais uma edição do Momento da Palavra. Quem comunica com todos vocês é o seu irmão em Cristo, Pastor Alexandre. E antes de nós ir à leitura da Bíblia Sagrada, eu gostaria que você se inscrevesse, que você viesse fazer parte desse canal, porque a partir do momento que você se inscrever neste canal, você estará recebendo as orações que estamos realizando todos os dias direto do Monte da Oração. A minha Bíblia está aberta no livro da Criação, no livro de Gênesis, capítulo 40 e o versículo 23, que diz assim: o copeiro mor, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Olha só que palavra tremenda e maravilhosa, a qual Deus nos concedeu nesta noite para a nossa meditação. Todos vocês sabem a trajetória, a passagem bíblica que traz a vida de José. Quando José conta os sonhos que ele teve com Deus diante dos seus irmãos e dos seus pais em uma mesa de café. Vocês sabem que José, ele é vendido pelos irmãos. Ele vai até o Egito, aonde ele passa a ser escravo na casa de Potifar. Ele é caluniado e após isso ele vai parar em uma prisão. E uma certa feita na prisão, ele tem sonhos com o padeiro e com o copeiro. E nesses sonhos que ele passa aos dois, esses sonhos se concretizam. O copeiro, depois de 3 dias, José diz que ele retornaria aos trabalhos no palácio. E o padeiro, depois de 3 dias, ele seria enforcado. E a palavra de Deus nos diz que quando José passa esses sonhos, dali 3 dias acontece da maneira que ele passou. Porém, a Bíblia nos diz aqui em Gênesis 40, 23, que o copeiro, porém, não se lembrou de José. José falou para ele: olha, quando você sair daqui, você fala ao faraó que eu estou aqui injustamente. Fala ao faraó que eu estou aqui sem dever nada. Só que, porém, o copeiro não lembrou-se dele. O copeiro não lembrou. Nenhum homem lembrou. José caiu no esquecimento lá na prisão. Mas o Deus de promessa, o Deus que havia revelado uma grande promessa na vida de José, ele não esqueceu de José. Passou 2 anos, Faraó tem um sonho e Faraó não consegue discernir esse sonho. Faraó chama os magos, Faraó chama todos e ninguém consegue discernir esse sonho. Aí o copeiro fala que lá na prisão tem um homem que discerniu os sonhos que eles tiveram. Quando José é chamado pelo Faraó, José passa bem certinho a realidade daqueles sonhos que o Faraó teve. E depois de José discernir esses sonhos, Faraó promove ele a governador do Egito. Eu quero dizer para você que nesta noite está assistindo esse momento da palavra, que depois de toda a prova, que depois de toda a luta, que depois de todo o problema que você enfrentar, há da parte de Deus na sua vida uma promessa. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as promessas de Deus não hão de passar. Talvez você tenha se questionado o porquê de tanta luta, o porquê de tanto problema, o porquê de tanta situação difícil que você tem passado. É devido à promessa que Deus tem para a sua vida. E para que a promessa de Deus
ela venha se cumprir na sua vida, você tem que ser uma pessoa resistente na presença de Deus. Você tem que perseverar na presença de Deus. Você tem que permanecer fiel na presença de Deus. Olha o que José passou. José foi vendido, José foi traído, José foi caluniado, José foi preso, mas ele permaneceu firme, servindo a Deus. Ele permaneceu fiel ao Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que José vai a governador do Egito. Depois de Faraó, quem tinha mais autonomia no Egito era José. Olha onde Deus coloca José. Olha a maneira que Deus exalta José. Então esta palavra, ela serve para mim e para você nesta noite. Não desista, não desfaleça. Por mais que a prova está pesada, por mais que a luta está dura de enfrentar, fica firme. Deus está preparando para você a cadeira de honra. Deus está preparando o seu lugar de destaque. Mas essa bênção, esse milagre de Deus, ele só vai acontecer na sua vida. Esta promessa só vai se cumprir se você permanecer firme. Olha a reviravolta que Deus deu na vida de José. Mas José fez por merecer. José, em meio às lutas que enfrentou, José, em meio aos problemas que passou, José continuou sendo fiel ao Deus dele. José não negou a sua fé. Não negue a sua fé. Fica firme. Você vai vencer esse deserto. Você vai vencer esse problema familiar que você está passando. Você vai vencer esta luta financeira que você está passando. Você vai vencer essa depressão. Você vai superar esta enfermidade. E depois de tudo isso, a bênção, o milagre, a vitória, a promessa de Deus chegará à sua vida. O que mais me chama a atenção desta passagem bíblica é quando os irmãos de José vão até o Egito para buscar alimento. E eles se deparam com José. José era o responsável pela distribuição da alimentação. Olha o que Deus faz. Deus exalta José diante dos seus irmãos. Mas José só foi honrado por Deus. José só foi exaltado por Deus porque ele entendeu o propósito do processo em ficar firme, esperando da parte de Deus o milagre. Não desista. Você que está me assistindo agora, talvez eu estou falando agora com pessoas que você está ao ponto de desistir. Você não suporta mais. Você não tem aguentado mais essa luta. Só mais um pouquinho e a promessa de Deus vai vir sobre a sua vida. Você não vai pensar que o diabo não lutou com José lá na prisão? Você não vai pensar que o diabo não soprava na mente de José dizendo: José, aonde estão os sonhos que você sonhou? Olha onde que você está agora preso. Os homens saíram da prisão e esqueceram de José. Mas o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele não esqueceu de José. E ele não esqueceu de você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está buscando. E ele vai lhe alcançar em nome de Jesus. Mas é como eu te falei, para que a promessa de Deus venha se cumprir na sua vida, você tem que permanecer firme na presença de Deus. Eu vejo promessa de salvação, promessa de libertação, promessa de prosperidade, promessa de renovo, promessa de grandes bênçãos na sua vida. Mas fica firme. Se você está sendo perseguido, continua firme na presença de Deus. Está recebendo afrontas, continua firme na presença de Deus. Está atravessando o deserto, fica firme na presença de Deus. Porque as maiores experiências que os personagens da Bíblia receberam da parte de Deus foi no momento da luta, foi no momento da prova, foi no momento do vale. Fica firme. A promessa de Deus, livro de Números, Deus não é homem para que se minta, e nem filho do homem para que falando se arrependa. Se ele falou que ele vai te abençoar, ele vai. Mas você tem que entender que é tudo no tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Deus exaltou José, mas em nenhum momento
José saiu do propósito de Deus. José continuou na vontade de Deus. Fica firme na vontade de Deus. Não fuja do propósito de Deus, porque na hora certa, no momento certo, Deus vai concretizar sobre a sua vida as mais ricas promessas que Ele tem para você, para a sua casa e para a sua família. Não desista, não desfaleça. Está chegando o dia da tua vitória. Está chegando o momento do milagre. Está chegando a hora da bênção. Assim como José vivenciou essa grande promessa de Deus, você também vai viver as grandes promessas de Deus. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Um instante de oração ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, fortalece esta pessoa. Ajuda, meu Pai, ela a vencer. Senhor, mostra para ela e dai a direção para que ela continue firme no seu propósito e na sua santa vontade. Porque eu acredito, meu Pai, que as suas promessas estão vindo em direção a esta pessoa. Abençoa este lar, abençoa esta casa, abençoa esta família. Abençoa todos que já estão inscritos neste canal e abençoa aqueles que vão se inscrever. Alcança o milagre, alcança a bênção e a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Não desanime, não desfaleça. A promessa de Deus está chegando. Que Deus abençoe a todos. Se inscreve aí no nosso canal para que Deus possa abençoar a sua vida e para que Deus possa abençoar esse projeto que Ele colocou em nossas vidas. Um abraço apertado do seu irmão em Cristo, pastor Alexandre, e a qualquer momento estaremos retornando com mais uma edição do Momento da Palavra. Que Deus abençoe a todos.